Então, a média móvel essa semana está em 4.066 casos. E aí, há 15 dias, estava 1.771. Então, veja aí a ascendência dessa curva, uma alta de 130%. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. Oi, secretário, bom dia. Obrigada, não tem como agradecer sempre a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Já queremos começar essa entrevista repercutindo ali o aumento de 130% na média móvel. Essa situação pode continuar? Bom dia, Thaí, Wanderson, todos aí ligados ao JM. Essa era uma elevação prevista. A gente já vinha sinalizando que no final do ano passado, com os festejos de final de ano, as equipes entraram em feriado. No começo do ano, as equipes de vigilância dos municípios estavam sendo trocadas, então havia uma redução artificial das notificações que começaram a ser desovadas agora. Além disso, nós tivemos também um problema nos sistemas de comunicação, um problema de informática, que resultou num acúmulo no começo do mês de uma quantidade significativa de casos. O mais importante que a gente está acompanhando são dois indicadores. São os indicadores da taxa de internação, número de pacientes internados, número de leitos ocupados, taxa percentual de ocupação, que tem se mantido aí estável entre 70% e 76%. Nós sempre que ultrapassa aí 72%, fazemos um esforço adicional para poder trazer mais próximo de 70%. E o número de óbitos, que segue estável aí em torno de 30, mais ou menos óbitos por dia. Portanto, nós não estamos observando até o momento um aumento da taxa de internação. Mesmo que esse número de casos novos notificados e casos ativos seja reflexo de um aumento de contágio do que aconteceu no final do ano, isso não se reflete numa maior necessidade de internação, o que pode estar associado a pessoas mais jovens que estão respondendo com saúde adequada à infecção. São infecções que não precisam internar. Agora, secretário, na primeira etapa, na primeira onda dessa chamada da vacina, a gente falava sobre taxa de ocupação muito aqui nos nossos telejornais e também era uma medida usada tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura, né? 60% tais medidas restritivas, 70% tal. Agora estamos acima de 70%. Qual a porcentagem de ocupação que é preocupante, que acende o sinal vermelho para o governo do estado? Vermelho é acima de 75%. Então, a gente chega em 75, 76, a gente faz um esforço grande para poder trazer para baixo. Hoje nós estamos com 74, a gente, do ponto de vista médico, uma unidade de UTI que tem aí 85% a 90% é um número adequado. Menos que isso é desperdício de leito, mais que isso significa que a pressão de leitos é muito grande. Então, teoricamente, qualquer coisa abaixo de 85% a 90% é adequado. Nós usamos uma margem de segurança porque nós não sabemos o que vai acontecer ao longo dos próximos dias, então o nosso sarrafo é mais baixo. A gente trabalha com 75%. 74% a gente tem hoje, secretário, então, nesse limite aí do alerta acender, do sinal vermelho acender. Bom, estamos no segundo dia de vacinação aqui na Bahia. O senhor estava presente ontem na cerimônia, vacinou os 4 primeiros baianos. A gente mostrou essa cobertura ao vivo, mostramos também toda a sua emoção, seus olhos cheios de lágrimas. Qual o balanço desse primeiro dia de vacina, secretário? De fato, foi um dia emocionante e nós conseguimos, ao longo da noite, madrugada, distribuir a vacina para toda a Bahia. Em menos de 4 horas após a chegada nos núcleos regionais de saúde, todos os municípios já estavam iniciando as vacinações. Hoje nós temos 417 municípios abastecidos. A Bahia, junto com São Paulo, são os 2 estados com o maior número de vacinados em 24 horas. Isso reflete o funcionamento correto da nossa logística, que foi preparada com muito cuidado, com a participação da Polícia Federal, da Polícia Militar, Casa Militar do Governador, Aeroporto de Salvador. Diversos juntaram-se a nós de forma voluntária, alguns
desprendida de outros, pessoas que viraram à noite, ultrapassaram seus horários de plantão, mas estiveram ali conosco acompanhando esse momento, e foi fundamental para nós hoje já estarmos com esse processo todo deflagrado. Secretário, uma dúvida aqui para quem está acompanhando a gente agora. Os 417 municípios da Bahia já receberam vacina? E uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo quer saber. Minha amiga que está em casa agora está se arrumando, está preparando o almoço, que está indo para o trabalho. Tem previsão para novas doses chegarem aqui ao Estado? A previsão é a previsão do Ministério da Saúde. É o ressuprimento da Coronavac, que vem da China, vai para o Butantan e será distribuído para o país. A vacina que a Fiocruz comprou de um fabricante na Índia, que fabrica para a AstraZeneca, não tem previsão de chegada no curto prazo, a gente já sabia disso. Se vocês tiverem acesso ao contrato de compra da Fiocruz, que foi assinado no dia 8 de janeiro agora, o prazo do fabricante eram 90 dias, está escrito isso no contrato. Então, a realidade é que nós estamos hoje 100% dependentes da vacina que vem da China e é envasada no Butantan. E só reforçando a pergunta, secretário, os 417 municípios da Bahia receberam já a vacina? Todos os 417. Mesmo o município com menor população recebeu no mínimo 20 doses para vacinar as suas pessoas que trabalham na unidade de saúde. Secretário, então, com esse anúncio da Fiocruz, que as remessas que chegariam em fevereiro só vão chegar agora em março, essa segunda dose que viria aqui da Bahia, são essas vacinas da Fiocruz? Ou seja, a gente está sem previsão de uma nova remessa de vacina aqui para o Estado? Não, a segunda dose ela foi guardada por nós. Nós retivemos no nosso almoxarifado, nas nossas câmaras frias, a segunda dose de todos os baianos. Ninguém que tomou a primeira vai deixar de tomar a segunda. O que nós aguardamos num ressuprimento são doses adicionais, que nós possamos ampliar o número de pessoas vacinadas, que nesse momento é muito pequeno. Nós sequer vacinamos as pessoas com mais de 75 anos, nós não vacinamos os profissionais de saúde que não estão diretamente ligados à Covid. Tem muita gente precisando ser vacinada e nós não temos, no curto prazo, uma previsão de uma chegada maior de vacinas. Nós estamos, repito, 100% dependentes da vacina Coronavac. Isso não é bom. Nós precisamos ampliar o nosso cardápio de vacinas, seja com a vacina da AstraZeneca, que também só vai chegar em março, seja com a decisão liminar do STF autorizando a vinda da vacina russa. Aproveitando, pegando o gancho que o senhor falou agora sobre a vacina russa, secretário, a Sputnik V, minha pergunta é a seguinte: tendo essa aprovação do STF, como o governo do estado espera, em quanto tempo teremos vacina? E acrescento mais, o governo já comprou doses? Quantas doses foram compradas pelo governo do estado da Bahia da vacina russa? Nós não pagamos doses. Vocês se recordam, em agosto do ano passado, de forma previsível e cautelosa, nós entramos em contato com a Pfizer, com os russos, com os chineses, negociamos acesso a essas vacinas, fechamos um acordo com os russos para ter acesso a 50 milhões de doses. Então, nós temos hoje um memorando que nos garante acesso a 50 milhões de doses, mas nós só pagaremos depois que a vacina estiver aqui no Brasil, né? Não pode pagar para não ter. Então, isso foi feito em agosto. Hoje, os russos estão nos garantindo o envio já de 10 milhões de doses. É preciso dizer que eles estão mandando 50 mil para a Turquia, 100 mil para Israel. Essa quantidade, essa ordem de grandeza está sendo distribuída para países. Para o Brasil, eles garantiram já de imediato 10 milhões de doses, sendo 400 mil ainda agora essa próxima semana, depois 4 milhões, depois cerca de 6 milhões, completando o mês de março. Esse é o fluxo inicial que está reservado lá. Entretanto, se houver uma indefinição, uma demora aí de 1 a 2 semanas para o Brasil se posicionar, eles não têm como segurar essas doses, eles vão ter que vender para outros países. E mais adiante,
nós vamos começar a ser exportadores de vacina que estão sendo fabricadas hoje já no solo brasileiro, em Brasília, desde o último dia 14. A Sputnik está sendo fabricada no Brasil. Então eu faço um apelo, eu torço para que o bom senso do ministro Lewandowski, que é o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade que a PGE moveu em nome do governador e Costa do povo baiano e brasileiro, possa prevalecer e ele autorizar que o Brasil tenha acesso já a 10 milhões de doses, que será, sem dúvida, a tábua de salvação. O Brasil hoje depende mais do que nunca da vacina Sputnik V, que está aguardando na Rússia o embarque para cá. A gente está nessa expectativa máxima também, secretário. Queria tratar de um outro assunto agora. A gente acompanhou nos telejornais nacionais a situação toda em Manaus. Alguns pacientes seriam transferidos aqui para a Bahia. Esses pacientes já chegaram? Não, nós tivemos um diálogo ontem intenso com o Ministério da Saúde. Eu estive argumentando que o perfil de pacientes que deve ser removido de Manaus deve ser um perfil de pacientes sem chance de carrear o novo vírus, a variante do coronavírus. Então, nós definimos que receberíamos pacientes com pelo menos 10 dias da infecção, que estejam ainda necessitando de internação em UTI ou enfermaria, porque o objetivo é esvaziar os hospitais em Manaus e gerar vaga. Não necessariamente eu preciso trazer um paciente que está na emergência ou na UPA, em plena fase infecciosa, e trazer para a Bahia. Então, nós discutimos ontem à noite, nós chegamos ao entendimento de que nós iremos receber ou pacientes com uma janela maior do que 10 dias, ou pacientes sem coronavírus, pacientes com câncer, pacientes com doenças agudas, que estejam internados, necessitando de oxigênio. A gente retira esse paciente de Manaus para os nossos hospitais, gera a vaga, folga o hospital em Manaus e eles cuidam dos Covid lá. Então, com isso, a gente garante a proteção do povo baiano e ajuda Manaus. Isso, tentando ajudar de alguma forma, mas cuidando dos baianos também. Secretário, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Manhã. A gente deve conversar aí ao longo dessa semana. Bom dia, até a próxima. Bom dia a todos. Olha, a gente segue falando sobre